Oiê, vamos falar da Unesp? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E um vídeo que eu não gosto de fazer, eu gosto mais de quando eu tenho que falar com os alunos sobre os temas, mas eu acho que é necessário para não deixar vocês no Deus dará, né, de vocês não ficarem no porto esperando alguma coisa acontecer, que é sobre quais são as sugestões de tema ou que muita gente vai procurar, e é por isso que eu deixei também como esse título pro vídeo, que são as apostas de tema que eu tenho para Unesp, que vai ser do ano de 2023 com acesso 2024. O grande ponto que eu não gosto de fazer esse tipo de tema de vídeo, e inclusive eu continuo fazendo, é que eu acho que tem muita gente que entende errado o que é se para fazer com uma aposta de tema. Eu vejo muitos outros vídeos de outros professores fazendo esses tipos de vídeo, eu vejo também postagens de Instagram falando sobre apostas de tema. Mas eu acho que tem algo muito grave, que é a falta de noção de como caem os temas de vestibular. Então eu comecei aí nessa empreitada de falar também sobre temas e sugestões de temas para eu poder mostrar para vocês como que caem os temas e, seguindo esse padrão, como que eu poderia ter outros tipos de tema desse mesmo estilo. Mas de nenhuma forma eu acho que é importante você saber o tema para você poder escrever o tema de redação. Isso não tem como, você sempre vai ter uma explicação do tema, então você saber do tema não vai fazer diferença. Inclusive eu já vi muito aluno que, por saber do tema, tem mais problema de fazer o tema de redação do que quando não se sabe. Então aqui é para você poder ter uma noção de como que você poderia argumentar e também seguindo o padrão dos últimos temas. Eu dividi em 4 categorias que seriam o que a gente tem dos últimos temas de redação. Seriam eles os temas de sim e de não, os temas que são ditados populares, os temas que a gente vai ter com ou e os temas que vão ser explicados. Então, para começar, os temas de sim e de não. A gente vai ver que dos últimos 5 anos, e até mesmo se a gente estender um pouquinho a mais, a gente vai ter que muitos dos temas da Unesp são perguntas de sim ou de não. E aí são esses temas que você vai ter que responder essa pergunta, mas efetivamente também explicar como que sim e como que não. Esses temas que a gente tem da Unesp, inclusive, eles também podem se misturar, como por exemplo, a gente já teve tema também que era de sim e de não, e que se misturou também com os temas que são ditados populares. Então aqui eu estou mostrando para vocês mais o tema na forma que eles não se misturam do que realmente eles se misturam. Como por exemplo, eu poderia ter o tema de é preciso incentivar ainda mais a reciclagem, então prestar atenção nesse ainda mais, que muito provavelmente a primeira coisa que vai se falar é o que se categoriza como reciclagem. A partir daí, vamos ter também a explicação de que, mesmo que a gente recicle ainda mais, a gente ainda tem um problema de como esse processo de reciclagem ele é feito. Pode ser por conta do custo, da infraestrutura, recolher esse tipo de material que a gente tem para poder fazer reciclagem. E a partir daí, a gente poderia dizer que o problema não é que é a reciclagem, mas sim a reutilização e a redução. Então, a gente teria textos motivadores explicando para nós se a gente tem que incentivar ainda mais a reciclagem, ou se a reciclagem ela já é o suficiente, mas a gente precisa de outras medidas. Outro tema que eu também poderia sugerir dentro ainda dessa ideia do sim e do não seria de é necessário proibir a linguagem neutra no Congresso. Então, apesar de eu ter fazendo esse vídeo no dia 8 de dezembro, a gente teve recentemente que teve uma PL de simplificação de linguagem dentro do Congresso. Só que o que eu quero que mostre dentro desse tema de redação é que eu não estou falando que é necessário proibir a linguagem neutra em todo o território brasileiro, mas sobre alguns locais que poderia ser complicado a gente ter essa questão da linguagem neutra. Então a gente tem que o problema que a gente mais fala de linguagem neutra é como que a gente delimita o que é linguagem neutra. É por a gente adicionar o e? É por a gente ir pelo que a gente tem com o determinante de gênero quando a gente fala da linguagem? Porque tem um problema que existe da linguagem que é o português, que o português é sim uma linguagem que ela tem como grande categoria você falar o gênero. E um outro problema que ainda tem mais ainda de falar o gênero é que o gênero neutro do português é a língua masculina. Então, por exemplo, se eu falo olá alunos, eu posso ter uma classe que tem 10 meninos e 10 meninas. Só que o problema do português é que para definir especificamente mulher, aí a gente vai especificamente para o feminino, porque o feminino não tem essa abertura, o feminino é sempre para gênero feminino. O problema do gênero masculino é que ele é pro gênero masculino e também porque a gente tem para neutralidade de gênero. Então fica esse problema, porque se a gente tem no Congresso, a gente poderia ter esse primeiro local de fala para a gente poder definir se a gente vai fazer com que a gente tenha que proibir essa linguagem neutra porque ela poderia trazer problemas de comunicação, trazer problemas jurídicos e fazer com que se dificulte ainda mais a conversa em um local que, se a gente for ligar a TV lá no Congresso, a gente vê que conversar é uma coisa que eles já não fazem muito. Imagina se aí eles começam a
aplicar linguagem neutra e fazer o contrário, que em vez de integrar, eles estão tentando tacar processo, eles estão tentando ser realmente pessoas que estão indo contra o movimento. Outro tema de redação também que eu acho muito interessante, que apesar de ser um costume muito ruim nosso do Brasil, mas que poderia ser levado em conta, porque a gente tem que, apesar de a gente falar de muitos temas atuais da Unesp, a gente também fala de muitos costumes brasileiros a serem questionados, como por exemplo, a poluição sonora precisa ser severamente punida. O que a gente vai ter é que um dos grandes problemas da poluição sonora é que, apesar da gente ter o entendimento da lei do silêncio, que é não fazer barulho após as 10 horas da noite, a gente não tem uma lei federal a respeito disso. A gente tem que cada estado faz a definição da multa, cada estado faz a definição do que seria o ruído e também do silêncio. Então eu acho que um dos grandes pontos que a gente poderia ter como essa problematização da poluição sonora é perceber que os estabelecimentos podem ser responsáveis por essa poluição, inclusive para as pessoas que também estão com os carros. Então a gente vai ter que a poluição sonora ela vai ser um problema que a gente pode perceber tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. Essa é uma coisa que a Unesp gosta muito, que é trabalhar o individual e o coletivo, como se os dois participassem do problema ao mesmo tempo. Não é que a gente vai ter só a culpa da população, como por exemplo a gente poderia ter pessoas andando com carro, pessoas andando com JBL, mas também que a gente poderia também ter do coletivo, como por exemplo a gente poderia ter estabelecimentos, a gente tem carros de som, e aí fica também essa impunidade, porque a gente fica pensando que é costume mesmo, é uma coisa que acontece. Como, por exemplo, poluição sonora, dentro disso poderia ser o de que cachorro fica latindo a todo momento. A gente acha que culturalmente o cachorro ele tem que ficar latindo, não faz nada, sendo que em muitos países, quando você tem um animal, você tem que treinar ele para que ele não fique latindo. Então, a gente tem esses costumes que fazem com que uma lei não se pegue, que a lei ela precisa pegar, a lei ela precisa colar, sendo que simplesmente a lei tem que ser obedecida. E aí a gente vai para os temas de que a gente tem de ditados populares. A gente não tem realmente temas que são ditados populares a todo momento do que a gente vai ter dentro do que a gente fala da Unesp, mas que são temas que também eles podem pegar frases populares que aí se constrói um tema. Como, por exemplo, o primeiro que eu poderia falar seria de quem cedo madruga Deus ajuda, a glamorização de acordar cedo. Logicamente, a gente tem uma visão muito preconceituosa e problemática do que a gente fala, do que a gente tem da rotina de trabalho, como por exemplo, as pessoas sempre precisam acordar cedo para poder fazer alguma coisa, ou que quem acorda depois do sol nascer é uma pessoa considerada preguiçosa. A gente logicamente tem raízes que vão desde, por exemplo, da cultura escravocrata, ou também dessa ideia, dessa glamorização que acordar muito cedo faz bem para a pessoa. Só que a gente vai ter outros problemas também, como por exemplo, e as pessoas que acordam às 4 da manhã para poder fazer serviços de limpeza, e as pessoas que fazem turnos de noite, e é só o período da manhã que elas têm para poder conseguir descansar. Então a gente tem esse problema de se glamorizar, porque se uma pessoa rica ou uma pessoa que ela tem da classe burguesa, ela acorda cedo, é dito como um bom costume. Mas uma pessoa que ela é de classe média e de classe baixa, quando ela acorda cedo, ela não tá fazendo nada mais do que a obrigação dela. Um outro ditado que a gente poderia ter também é do águas passadas não movem moinhos, a insistência de ignorar o passado na sociedade brasileira. Logicamente que a gente tem muitas das vezes que quando a gente vai ter o passado que ele não se repete, mas também parece que a história ela começa a mostrar que tipo, tá, ela não se repete, mas isso aqui já tá virando sacanagem. Então a gente tem essa ideia de que muitas das vezes a gente ignora o que uma pessoa fez no passado, ou que a gente também não consegue ver o que aconteceu no passado para poder aprender como que a gente tem exatamente agora como sistema de organização de sociedade e ignorar mudanças, como por exemplo, é tão comum que a gente ignore crimes que aconteceram no passado, ou se não de políticos também que fizeram problemas no passado e continuar reelegendo esses políticos, e inclusive de nosso próprio comportamento, de a gente não mudar para poder perceber então que esse sistema que a gente tem de tema pode ser tanto para o individual quanto para o coletivo. Então, de falar que, apesar de a gente ficar ignorando de que águas passadas não movem moinho, a gente precisa ver que, na verdade, muitas das coisas que a gente pode ter precisam ser relevadas, ou se não, que não realmente elas não precisam ser relevadas. E o último tema que eu talvez teria como sugestão seria de manda quem pode, obedece quem tem juízo, as consequências do desrespeito aos direitos trabalhistas no Brasil. Então a gente percebe que, mais uma vez, a gente tem essa insistência do costume brasileiro de ter essa ideia de que a gente não tem trabalhador, a gente tem pessoas que estão ajudando ou que a gente está mandando e está fazendo um favor. E aí a gente tem também esse problema de que não somente o direito trabalhista é muito difícil, porque a gente precisa ter uma CLT, mas que muitas pessoas se contratam como PJ, ou se elas se contratam como MEI, ou senão que as pessoas nem contratadas em carteira de trabalho elas são. Então esse é um grande problema que a gente tem de tirar esse sindicalismo, tirar essas
formas de você poder ter direito para que eles sejam desrespeitados e que o patrão e que o dono da empresa, ele sinta que você seja apenas um objeto. Só que infelizmente pela falta de direitos de você poder ter e de que você não tem uma outra situação de trabalho, porque cada vez mais a gente tem mais desemprego, é mais difícil achar trabalho, a gente se submete a esses trabalhos, porque não é que a gente não sabe que a gente não tem direito, mas é porque a gente tem juízo, a gente tem bom senso e fala, bom, antes isso do que o desemprego. E agora para outra categoria de temas, que são os temas de ou. Eu não tô colocando esses temas de ou porque eu acho que é um tema que vai cair, mas eu tenho um sério problema que toda vez que eu faço esse tipo de vídeo, sempre cai um tipo de tema que é o que eu falo que não geralmente vai cair. Por exemplo, eu já fiz muito, por exemplo, esses temas de ou já caiu só em 2016. Pode ser que caia de novo? Pode, então eu vou colocar aqui para vocês poderem entender. Então a gente tem o descarte regular de lixo eletrônico, negligência das empresas ou falta de punição à população. Então, mais uma vez, a gente tem que é muito comum que exista a obsolescência programada, que é fazer um objeto ele não funcionar mais, ou senão que é muito difícil você conseguir fazer até uma manutenção de um objeto eletrônico, mas mais importante que isso, quais são os locais que eu posso te colocar o lixo? Por exemplo, se a bateria ela não é removível, eu tenho que colocar todo o celular, mas eu posso colocar todo o celular onde eu só tenho que colocar pilha e bateria? Então eu percebi que é muito problemático da gente poder analisar se as empresas elas estão isentas porque elas estão fazendo esse esquema de construírem os equipamentos dessa forma, ou é a população que não tem informação o suficiente, ou ela tem e apenas ignora, porque não é punido. Porque, mais uma vez, é muito comum no Brasil que a gente tem essas leis que não colam e que, principalmente, não há uma fiscalização. Um outro tipo de tema que a gente tem, continuando mais uma vez nessa parte que a gente tem de direito trabalhista, que é o de direitos trabalhistas dos atletas esportistas, negligência governamental ou negociação de contrato. Eu acho que é muito interessante até mesmo essa palavra de atleta, ou também que a gente fala também, que a gente tem que de jogador, como se ele estivesse jogando, como se ele estivesse brincando, sendo que na verdade ele está praticando um esporte. Então a partir daí, se a gente tem que nem o direito de a gente ter férias, o direito de ter uma aposentadoria. Poxa, Alessandro, mas é tanta gente que ganha tanto dinheiro, será que eles precisam de um plano de aposentadoria? Então, se você pensar em pessoas que têm muito sucesso realmente, são pessoas que são apenas exceção. Se a gente vai analisar pessoas como, por exemplo, outros tantos esportistas, por exemplo, nas Olimpíadas, que a gente teve pessoas que não tiveram nenhum tipo de apoio para poder ir até as Olimpíadas. Será que essas pessoas, elas sendo esportistas, não deveriam ter também um tipo de subsídio, um tipo de também de direito, ou também até mesmo, será que o governo não poderia incentivar essa forma de a gente ter atletas que são do Brasil e são treinados para o Brasil especificamente para isso? Poxa, se a gente tem o suficiente para poder dar auxílio terno para poder os políticos comprarem terno, será que a gente não tem para poder investir em atleta no Brasil? Só que tem a parte também de que tem muitas das vezes a gente tem a parte da negociação do contrato. Se é uma relação de 1 para 1 que a gente tem quando a gente fala desses contratos, obviamente a gente tem também que há uma parcela de culpa de que o próprio esportista tem que ter esse bom senso, assim como tem para poder conseguir negociar isso. E aí o último tema que eu poderia recomendar seria o de fake news, responsabilidade criminal de quem criou ou de quem espalhou. Logicamente, muitas das vezes quando a gente fala de fake news, é porque muitas pessoas não conseguem identificar a fake news. Mas como que a gente consegue traçar quem que criou a fake news? Se a gente tem essas pessoas que estão espalhando a fake news, elas são tão culpadas quanto a pessoa que criou? Porque para pensar, se a gente tem muitas fake news sendo produzidas a todo momento, pode ser que algumas colhem e outras não colhem. Mas a gente pensar que tem pessoas espalhando, ela é tão problemática quanto a pessoa que está criando as fake news. E aí fica o problema. Se a gente tem que escolher um dos dois lados, a gente tem que argumentar para poder conseguir entender, então, como que a gente vai fazer para que haja essa punição e haja essa fiscalização a respeito das fake news. Porque é apenas a pessoa que está espalhando e não saber que era fake news, mas como que a gente vai comprovar que a pessoa não sabia? E, inclusive, também até mesmo da pessoa que está criando. Ela é tão culpada quanto todas as outras pessoas que espalharam essa fake news também. E, inclusive, a gente tem os temas que vão ser explicados. Esses temas que vão ser explicados, na verdade, é uma coisa muito comum do que a gente vai ter da Unesp, que é colocar um conceito e aí a partir desse conceito que a gente vai conseguir então explicar esse tema. Então não é incomum que no primeiro texto motivador exista uma explicação da Unesp para você poder depois trabalhar esse tema. Como por exemplo, a gente poderia ter o tema de necropolítica, que a gente tem de como existem funcionamentos, organizações e sistema para que se escolha quem que morre na sociedade brasileira. Então a gente vai ter que dentro dessa organização desse tema, não é importante a gente saber
como que funciona o tema antes da gente ver o tema da Unesp, porque você vai tendo os textos motivadores explicando para você, a partir daí você tendo exemplos e como que isso funciona. O segundo seria de alienação parental. Então é muito importante porque quando a gente fala desses temas, pode ser que haja um certo ruído de como que você tem essas palavras. Então alienação parental, que parece que é apenas você justamente tirar a criança dos pais e apenas um pai falar mal do outro pai, mas que a gente poderia ter, inclusive, pessoas que são ou amigos ou outros familiares distantes, diferente do núcleo familiar, que também podem fazer alienação parental falando mal de um outro parente. Logicamente, a gente também tem outros esquemas, como a gente tem o costume de pensar que muitas das vezes é o pai falando mal da mãe, ou se não o oposto, dependendo do que a gente tem da cultura de cada pessoa. Então, nesse tipo de tema, muito provavelmente a gente teria um exemplo de um texto falando sobre alienação parental, um outro texto falando uma experiência do que a gente tem dessa alienação parental também, assim como eu também falei do de necropolítica. E por fim, eu acho que também é muito interessante o do analfabetismo digital, que a gente tem com que, mais uma vez, existe um ruído nessa palavra, porque o analfabetismo digital, ele vem da parte de que a gente não consegue utilizar, ou que a gente tem poucos recursos para poder utilizar a internet. Muitas das pessoas ficam ignorando e achando que toda pessoa consegue muito bem usar um celular e que tá tranquilo. Só que tem também o problema de como identificar notícias falsas, como identificar links falsos e, inclusive, como que você se protege dentro da internet, como, por exemplo, de alguém que vai conversar com você, de proteção de dados e até mesmo de antivírus. E aí fica, né, dessa coisa que parece até mesmo que eu ia já sair para uma propaganda para um VPN, né, mas não vou. Meu canal tá muito pequenininho para carregar qualquer tipo de propaganda, mas se tiver alguém aqui querendo fazer uma propaganda, eu tô aceitando. Entre em contato comigo para poder negociar. Então a gente tem que esse tipo de problema do analfabetismo digital, ele não cai apenas do que a gente fala do tipo de organização do que a gente tem, de como que a gente consegue ler alguma coisa na internet. Não é esse analfabetismo que a gente fala de não conseguir ler uma notícia, mas é de poder justamente conseguir identificar recursos que a gente tem no ambiente online para a gente conseguir ou se segurar para poder conseguir entender e discernir que é uma coisa que ela está sendo falsa, ou até mesmo proteger, por exemplo, de proteção de dados, de, por exemplo, não espalhar notícias, ou até mesmo de as nossas informações em excesso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, isso aqui são sugestões de temas para você poder estudar. Isso aqui não é o que eu acho que vai cair de tema. Eu não estou apostando em nenhum desses temas. Eu acho que esses temas são temas interessantes para você poder estudar e que, obviamente, assim como eu falei, tem vários outros temas que você poderia pensar em uma coisa um pouco mais específica e algo mais geral. Como, por exemplo, se eu estava falando de direito trabalhista, eu acho que é importante também de pensar em direitos trabalhistas mais específicos, como, por exemplo, que a gente tem de doméstica, como, por exemplo, a gente também tem de garotas de programa, assim como a gente também tem pessoas que fazem stream na Twitch e também que fazem no YouTube, que a gente poderia pensar nesses direitos trabalhistas também. Ou se não, quando a gente fala de alienação parental, poderíamos falar também de outras tantas informações, como poderíamos falar também de traumas, como poderíamos também falar de do direito de adoção. Então tem vários desses temas que vocês podem pensar em outros temas que a conversa fica muito parecida e você já sabe fazer uma argumentação. Mas eu quero que você foque nesses tipos de temas, que nem eu falei pra você, sobre temas de sim e não, sobre temas de ou, sobre temas de ditados populares e os temas que vão ser explicados na redação para você se preparar. Não é sobre o tema. A Unesp nunca espera que você saiba o tema e muito menos te dá ponto por você saber muito do tema. Mas é como você defende seu argumento e também a mesma forma de como esse argumento ele faz sentido. Tem algum desses temas que você acha que vai cair, ou outro tema que você acha que vai cair? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E caso você queira ver estudar comigo no curso de redação, tem um link aqui embaixo, ou se não esse código QR para você escanear com a câmera do seu celular. Você vai pagar usando o cupom por apenas R$40 para você ter o curso completo com acesso vitalício. E se você viu que o curso não era exatamente aquilo que você queria, você pode pedir o reembolso dentro de 30 dias. Caso você fique um pouco com medo de algum desses temas aparecer e você achar que não vai ter alguma informação ou que você já precisa saber de antes, tem esse vídeo que eu falei pra você, justamente de 3 coisas que todo tema tem pra você poder conseguir ficar um pouquinho mais tranquilo pra saber o que vai aparecer nesse tema de redação. Só que se sua dúvida é porque, como você lida com esses temas de sim e não, que nem eu falei pra você antes, tem esse vídeo que eu explicando temas de sim e não. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e te vê no próximo vídeo. Até mais!